Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Debatologia Online número 61. E hoje a nossa convidada é a Simone Zanella. Já já a gente vai apresentar e dizer aí mais informações sobre ela. A gente gostaria de dar aqui só uns avisos, né? Aracê, para quem não conhece ou não participou ainda de nenhuma atividade da Aracê, a Aracê é uma instituição conscienciocêntrica, sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência conscienciologia. Tem sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação. Então, nesse debate, nós adotamos o princípio da descrença e ressaltamos que os conteúdos aqui apresentados são de inteira responsabilidade do pesquisador e não expressam necessariamente a posição da Aracê ou quaisquer outras instituições conscienciocêntricas, pertencentes à Unicim, os seus gestores, voluntários ou funcionários. Então, esse debate ele vai ser gravado e a gente obedece à lei da LGBT, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Caso você não queira disponibilizar o direito de uso da sua imagem e voz na gravação, pedimos para que você deixe, então, fechado, né, o seu microfone e a câmera. E se a sua participação for presente, né, aí você faz pelo chat. E aí, os demais que queiram estar participando podem usar aí ah, o microfone, abrir o microfone, participar, fazer perguntas, fiquem bem à vontade. Só deixando o microfone desligado quando não estiver falando. Então, no chat, a gente deixa disponibilizado o texto da pesquisadora para vocês terem a ambiência e informação mais detalhada do que ela vai se propor a debater hoje aqui. Então, as perguntas elas podem ser feitas diretamente para ela, nós vamos ter uma ordem aí de sequência, e vocês fiquem muito à vontade de fazer as perguntas abrindo o microfone. A ideia é que todos participem e contribuam com esse tema que já tem aí muito tempo que a Simone estuda e pesquisa. Então, vamos apresentar aí a Simone. Quem é essa pesquisadora? Ela é natural de Videira, em Santa Catarina. Ela reside em Foz do Iguaçu, no Paraná. É graduada em Ciências da Computação, tem MBA em Administração e Finanças. Ela é pós-graduada em Recursos Humanos, especialista em Neurociência. Conheceu a Conscienciologia em 2014, é tenepsista desde 2015, verbetógrafa com 13 verbetes publicados, artigos, são 5 publicações, é docente da Conscienciologia desde 2016 e autora do livro Conscienciosidade Financeira e Propósito de Vida. Então, o tema de hoje que ela vai trazer para debate é arco voltaico crânio-chacral em série. Então, com essa introdução, eu passo a palavra para Simone. Então, muito bem-vinda, Simone. Muito obrigada, Ana. É um prazer estar aqui, podendo trocar experiências, né? Falar da pesquisa. E quero agradecer também os amigos que estão presentes, né? Para a gente conseguir trocar, viu? Princípio da descrença, como a Ana falou, nós fizemos várias experiências, mas uma das condições assim que eu acho mais importante é que o paradigma ele traz para nós essa questão da tecnicidade e cientificidade. Então, a ideia é que a gente consiga, a partir das nossas experimentações, gerar publicações, né, para que a gente consiga aprofundar aí nos nossos achados.
Eu quero trazer um pouquinho do contexto, né, de como que surgiu essa pesquisa com o arco voltaico, para daí já abrir para vocês, para nós começarmos o debate. Então, inicialmente eu não tinha ideia de pesquisar sobre o arco voltaico. Assim, não tinha passado pela minha cabeça estudar o arco voltaico. E isso é muito interessante, porque eu sempre tive uma afinidade muito grande com as energias, né? Então, a especialidade da energossomatologia é uma especialidade que sempre me chamou muito a atenção. Então, quando eu entrei na Conscienciologia, que eu conhecia a Conscienciologia, foi interessante porque eu já dei de cara com o estado vibracional, né? Então, o estado vibracional me chamou a atenção e eu trabalhava, aprendi que nós tínhamos que trabalhar o estado vibracional diário. Logo após isso, também conheci a TENEPS, e aí também já me programei, então eu conheci em 2014 e já caminhei para 2015, me preparando para trabalhar com a TENEPS. Então veja, TENEPS diária, arco voltaico diário, desculpa, estado vibracional diário, e até então eu via os experimentos de arco voltaico, né, do professor Valdo, pelos vídeos, pelas tertúlias, mas não me apropriei desde o início da Conscienciologia da ferramenta, a não ser em ambientes otimizados, né? Quando nós vimos para curso, quando nós vimos para dinâmicas em Foz do Iguaçu, ou até mesmo nas oficinas. Então, em 2020, foi interessante, porque olha só, eu conheci em 2014, em 2020, eu fiz um curso com a Consecutivos. E o curso, o tema era macrosoma. E durante esse curso, eles fizeram um sorteio de duas pessoas, né, para fazer análise do macrosoma, e uma dessas pessoas fui eu, né, que caí para eles fazerem essa análise. E foi interessante que, na hora que eles começaram a fazer a minha avaliação, foi como se eu tivesse, eu chamo de um acesso ao lumimnemônico, mas no momento foi como se eu tivesse ficado num vácuo, num vazio, que eles falavam, falavam, falavam e eu não ouvia. E nesse momento me veio assim: será que eu preciso olhar para o arco voltaico? Assim, simplesmente, né? Sem eu pensar se aquilo. Eles não estavam falando sobre isso, eles estavam tentando fazer análise, e aquilo veio para mim assim, de uma maneira assim, bem pontual. Aí logo voltei a me conectar, né, com o que estava sendo trabalhado, mas aquilo ficou latente na minha mente. Quando a gente terminou o curso, aí eu fui conversar, foi um curso de 2 dias, né? Aí era ainda na pandemia, né, online. Aí eu fui conversar com o Eduardo, e aí eu disse, Eduardo, eu acho que é para a gente pesquisar o arco voltaico. Aí ele disse, mas como? Né? De que maneira? Que pesquisa? Fazer o quê? Aí eu comecei a rememorar todo o meu processo nessa vida intrafísica mesmo, em relação a trabalhar com as energias, com outras linhas de conhecimento. E aí eu comecei a ter mais convicção de que de fato fazia sentido, né, caminhar por aquela linha, já que eu sempre tive essa afinidade com o processo bioenergético. E aí nós começamos uma pesquisa, nós começamos, fizemos um questionário. Então, nós colocamos um questionário e colocamos nesse questionário algumas variáveis, e a partir disso, o que é que nós queríamos encontrar, né, a partir das nossas pesquisas. E aí nós entramos com 3 questionamentos. Então, nós dividimos a nossa pesquisa em 2 etapas, né? Inicialmente era para ser uma pesquisa somente de 365 dias, e aí depois nós percebemos que nós tínhamos que ampliar o tempo sequenciado, né? Trabalhar com arco voltaico diário era um grande desafio, mas a gente se predispôs a fazer esse experimento. Quais as perguntas que nós queríamos responder? Primeiro, se ao praticar arco voltaico alterava as nossas energias, né? Porque a gente ouvia o tempo todo, altera as energias, mexe com a energia? Essa era uma pergunta. Outra pergunta, ouvíamos constantemente o professor Valdo falando assim:
Se nós trabalharmos com a energia nos chakras encefálicos, nós vamos alinhar e mexer com todos os chakras do holochakra. E aí, isso também era um questionamento. Então, será que isso de fato ocorre? Né? Então, nós começamos a partir desses dois questionamentos. Também nós pensamos em medir isso, utilizar um instrumento que nos trouxesse, um instrumento que nos trouxesse essa clareza. Então, a gente usou a da bioeletrografia, né, que é um aparelho chamado Bioel, de um russo chamado Korotkov, e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para, né, o equipamento Bioel na primeira etapa. Tá? Isso foi na primeira etapa, nos primeiros 400 dias, tanto de doação quanto o recebimento de arco voltaico. Na segunda etapa, nós fizemos outra pergunta, o questionamento era outro. Quais seriam os efeitos de fazer um arco voltaico, de fazer o arco voltaico de maneira continuada, né? De fazer o arco voltaico em série. Então, ao todo, nós fizemos uma pesquisa com 3.200 experimentos, né, de arco voltaico diário, tanto na posição de consim assistente quanto na posição de consim assistido. Então, ao mesmo tempo que eu dava arco voltaico, eu também recebia arco voltaico. E essas medições, elas eram feitas. E eu, enquanto assistente, antes de aplicar o arco voltaico, e eu, na posição de assistente, após doar o arco voltaico. Aí depois trocava. Aí o Eduardo, né, que fez parte junto com a minha pesquisa, com a nossa pesquisa, o Eduardo de assistido passava a ser assistente, então nós fazíamos a medição também dele antes dele aplicar arco voltaico para mim e depois dele aplicar arco voltaico para mim. Então, após esses experimentos, eu fui para o meu primeiro verbete, né, do arco voltaico em série, que era para fazer a publicação. Comecei a dar cursos, né, pela Ectolab, então nós fizemos 3 cursos de arco voltaico que foram resultados fantásticos. Até nós temos alguns colegas aqui que participaram do curso, que também vão poder trazer as suas contribuições. Depois eu fiz o segundo verbete, né, o verbete da interação ectoplasmia arco voltaico crânio chacral, porque essa condição da ectoplasmia, né, nós podemos debater daqui a pouco também, tem uma relação direta com o processo somático. Fizemos várias oficinas de arco voltaico, inclusive fiz itinerância, né, com o próprio curso e com as oficinas de arco voltaico. E também fiz uma análise em relação a ambientes otimizados, porque nós ficamos, por 2 anos, eu contribuí com o Rinaldo na coordenação da DIP, né, em Foz do Iguaçu. Então, também pudemos trabalhar com essas experiências de arco voltaico em ambientes otimizados. E também, hoje, eu estou participando semanalmente da dinâmica da OIC, que também é a dinâmica da intercompreensão, que uma das técnicas utilizadas, né, é o arco voltaico, junto com a progessioterapia. E a partir de essa semana, né, então, que passou, eu finalizei a primeira etapa da minha GESCOM com esse tema do arco voltaico crânio chacral e foi encaminhado, então, o livro para revisão. Então, para a gente dar início a esse debate, eu quero trazer a definição, né, do que seria o arco voltaico crânio chacral em série, para a gente começar aí a abrir os microfones, né, Ana? Então vamos lá. Vou ler para vocês. O arco voltaico crânio-chacral em série é a técnica de transmissão e assimilação intensa de energia consciencial aplicado pela consciência ao meu mulher por meio das mãos, os palmos chakras, do assistente diretamente no fronto chakra e no cal chakra do assistido, de modo sequenciado
com cronograma prévio e registro detalhado antes e após cada experimento. Então, um primeiro ponto que vale ressaltar é que para você trabalhar com um arco voltaico crânio-chacral em série, que é o motivo do nosso debate, né, o tema do nosso debate, nós precisamos ter um pouco mais de experiência em relação principalmente ao domínio energético, né? Porque nós vamos estar diariamente trabalhando com uma técnica que vai aprofundar nos nossos desbloqueios corticais e automaticamente fazendo isso, nós vamos estar atuando, se num papel de assistente, num contexto de autodesassédio constante, se no papel de assistido, o contrário, desculpa, no papel de assistente, nós vamos estar trabalhando num papel, numa condição de heterodesassédio, nós vamos estar mexendo com os desbloqueios do nosso assistido, e no papel de assistente, nós vamos estar constantemente mexendo com a autodesassedialidade. E isso vai levantar poeira. Nós estamos aí, veja bem, é diário. Nós estamos falando do arco voltaico diário, tá? É, Outra, muito bem. só para finalizar, Ana, Sim, outro ponto importante da definição, cronograma prévio e registro detalhado, né? Por quê? Para que a gente consiga fomentar essa ideia da pesquisa, que a gente consiga pensar no arco voltaico e não apenas evolar, vou aplicar um arco voltaico, e sim que a gente tenha essa condição de atuar dentro dessa visão mais pesquisológica. Nossa, muito bom. Completíssima aí a introdução. Acho que a gente pode ter uma visão de conjunto de toda a pesquisa, do rigor e da profundidade, né, que vocês estão trabalhando o tema. Isso é maravilhoso. Todos nós vamos poder agora aprender mais e aprofundar. Enquanto as pessoas vão pensando aí nas perguntas, né, a gente já, para os que chegaram mais recente agora, a participação ela pode ser feita por habilitação, é só levantar a mãozinha que a gente vai fazer uma sequência aqui das perguntas e aí todos vão ter a oportunidade de contribuir. Então, já temos aí o Marcelo Pires, depois o Charles, e eu vou entrar também porque eu também me interessei e já tenho algumas perguntas aí. Mas diga lá, Marcelo, iniciamos por você aí. Ok. Primeiro, parabéns, Simone, pela apresentação. Tive uma amostra da seriedade do trabalho que você fez aí participando contigo de arco voltaico à distância, né? É excelente. Eu queria fazer, com um bom engenheiro, eu quero fazer uma pergunta sobre medição e métodos, né? Então, a figura 3 e a figura 4, você pode aprofundar um pouquinho mais como que você coletou esses dados e como que você fez essa avaliação aí de antes e após a aplicação do arco voltaico com análise holochacral? Fala um pouquinho mais sobre essas duas figuras, por favor. Ana, Marcelo. Claro que o especialista em bioeletrografia não sou eu, né? O especialista em bioeletrografia é o Eduardo. Então, Eduardo, eu vou falar aqui um pouquinho, qualquer coisa você também faz as suas colocações aí. Então, Marcelo, essa, essa, esse aparelho da bioeletrografia, quando a gente começou a trabalhar com ele, não parecia que nós teríamos tantas informações, tantos resultados, né, para medir esse contexto do arco voltaico, das energias. Mas ficou assim muito claro que a gente consegue tirar a gente pode tirar muitas informações a partir desses gráficos. E aí, claro que esse gráfico que eu coloquei aqui, ele é apenas de maneira didática, né? Porque nós tivemos 384 gráficos no total. E aí a gente só vai publicar, só colocou esses dois para leitura, né? Mas no livro, inclusive, a gente está colocando 80 gráficos, né? Para a gente conseguir fazer uma mensuração melhor desses resultados.
Então, veja bem, ó, uma condição interessante aqui, só olhando essa figura um e a figura 2, né, que nós temos aqui no paper, e depois nós temos que atualizar os dados, tá? Porque ali na cientificidade, naquela epígrafe anterior, não é 1.600 arcos voltaicos. Eu coloquei só da primeira etapa, é da segunda etapa também. Então é 3.200. Mas aqui nessa figura um e na figura 2, veja que a gente se ateve ao segundo item, ó, energia, né? No primeiro gráfico que tem ali. Então veja que num primeiro experimento, a energia do assistente naquele momento estava em 47,71. A partir do momento que ele aplicou arco voltaico, foi para 53. Quer dizer, aumentou a energia na posição de assistente. Então, veja bem, muitas vezes nós queremos nos colocar sempre para ser o assistido, né? Vamos receber arco voltaico. Quando ocorre que, até fazendo um levantamento, né, dos 384 gráficos, as maiores alterações energéticas surgiram na condição de assistente. Então, isso foi muito interessante, foi um dado que nós não esperávamos, tá? Então, a gente fez várias avaliações a partir dessa análise, né? Eu quero até trazer alguns dados aqui para você, Marcelo. Então, por exemplo, olha só, respondendo a primeira pergunta da pesquisa, nós conseguimos avaliar que a variação energética, ela aconteceu em 100% dos experimentos. Então, quer dizer, sempre alterou, ou para mais ou para menos, mas houve alteração. Então, esse também é um dado importante. Agora, quanto por cento que diminuiu a energia? 13%. Agora, se a gente pensar, diminuiu a energia, por quê? Porque o doador se descompensou? Para onde foi essa energia? Foi para o assistido? Enquanto doei a energia, o assistido recebeu? Então, assim, ó, veja que a gente já começa a fazer, assim, questionamentos e perguntas que nós, enquanto pesquisadores, eu acho que vale muito a pena a gente questionar. Então, outra condição, outro exemplo, ó, 86,98% da amostra, a energia aumentou, tanto na posição de assistente quanto na posição de assistido. Então, na grande maioria das vezes, aumentou a energia após as aplicações de arco voltaico, né? Então, o maior, agora indo para a questão de alinhamento horochacral, o segundo gráfico que vocês têm aqui. Então, veja, ó, no primeiro gráfico, aqui na figura 3, nós estamos com os nossos chakras desordenados, mais desordenados. Na figura 4, perceba que nós temos um alinhamento maior, né? Então, olhando para a nossa segunda pergunta, para o nosso segundo questionamento, será que aplicando o arco voltaico nos chakras encefálicos, nós vamos alinhar de fato os nossos chakras? Então, veja bem, ó, como resposta das pesquisas, o maior percentual de alinhamento obtido foi de 95% na posição de assistente e também na posição de assistido, chegamos a essa porcentagem. Agora, o menor percentual de alinhamento foi 81%. O percentual total de alteração dos alinhamentos foi de 90,61%. Quer dizer, 90% dos experimentos havia essa alteração no alinhamento. Agora, houve casos que não mexeu com a alteração do alinhamento dos chakras? Sim, 9,39%. Tinha momentos que, mesmo ao aplicar arco voltaico e receber arco voltaico, mantinha-se o alinhamento dos chakras. E ainda uma outra variável, assim, uma outra resultante que a gente percebeu foi que, ao receber e doar arco voltaico, havia o aumento dos chakras, né, de volume energético. Então, se você olhar também aqui na figura, ó, o chakra,
O Corono Chakra, ele ganha energia, volume, ele aumenta a energia, né? E outros chakras também. Claro que a gente colocou só esse exemplo de gráfico mais de uma maneira didática mesmo, mas o legal é fazer análise de todos os experimentos, porque você vai achar perguntas, questões, imensas para a gente conseguir, começar a pensar. O que que de fato acontece? Porque o que que é a ideia, já para passar para você, Marcelo? A ideia é a gente começar a pensar que, ao aplicar um arco voltaico, será que nós estamos, nessa condição mais ativa? Porque o assistente ele precisa estar numa condição ativa, né? Ali na definição, o que é o arco voltaico em série, tem ali. Aplicar o arco voltaico, aplicar as esterilizações de energia de maneira intensa. Então, o assistente, ele precisa estar muito ativo. Quem vai dar passividade é o assistido. Então, será que nós estamos aplicando o arco voltaico de uma maneira mecânica? Será que nós estamos atentos ao que está acontecendo durante um experimento de arco voltaico? Porque nós estamos muito acostumados a trabalhar com arco voltaico em ambientes otimizados. Mas e no dia a dia? E como é que é no dia a dia? Né? Como é que eu me posiciono? Como é que eu trabalho esse processo da tecnicidade? Como é que eu estou conectado com o amparo? O que que está acontecendo? Quem é que está ali? Qual é a paralencologia? Então, todos esses questionamentos eu acho que vale a pena a gente trazer para esse nosso processo de autopesquisa. Aí, assim, você tocou no assunto do arco voltaico à distância, né? Eu quero trazer assim, a Conscienciologia é uma ciência. Então, princípio da descrença e nós temos que fazer pesquisas. Nós não temos hoje publicações sobre o arco voltaico à distância. Esse é um fato. Então, estão aí as portas abertas para a gente fazer pesquisas. Então, nós estamos trabalhando com essas pesquisas também, para compreender quais são os efeitos, como é que isso ocorre, o que que pode vir a acontecer se nós trabalharmos à distância com o arco voltaico. Agora, uma pergunta: qual que é a diferença de você aplicar um arco voltaico à distância e você fazer uma esterilização de energia? Nós vamos ter que fazer essa análise, fazer esses questionamentos. Existe diferença? Então, existe arco voltaico à distância? Não existe arco voltaico à distância? Então, a gente precisa entrar nessa seara, né, de questionar, de publicar. O que que você está pesquisando? Eu gostei muito, eu fiz o curso com o Alexandre Zaslavsky, né? E eu gostei muito do curso dele, e até a gente conseguiu fazer a adaptação das nossas pesquisas dentro da nomenclatura do que ele está trazendo. Que eu acho que isso é uma coisa muito importante para a ciência conscienciológica, né? Então, o que que nós conseguimos colocar, né, em relação a esse processo? Ó, a gente usou o tipo de pesquisa foi a autoexperimentação energossomatológica dirigida. E depois, isso na primeira etapa. Na segunda etapa, nós utilizamos a autoexperimentação energossomatológica exploratória, porque nós não sabíamos o que que nós íamos encontrar, questionando a questão de efeitos. Então, a partir do momento que a gente olha com esse olhar, com esse viés pesquisístico, nós não podemos aceitar a primeira resposta, não é? A gente vai ter que questionar. Então, existe arco voltaico à distância? Não, não tem pesquisa. Mas então vamos experimentar. Aí nas experiências, opa, estamos tendo resultados. Então eu acho que isso vale para o pesquisador da Conscienciologia, sabe? Fazer esse levantamento de hipóteses para a gente fazer a publicação dos nossos achados. Então, eu não sei se você quer complementar, né, Marcelo? Mas o professor Valdo, ele traz muitas vezes, tanto no léxico, quanto nos vídeos dele, inclusive ele fala assim, ó, que o arco voltaico ele não precisa ser utilizado às mãos. Ele pode ser trabalhado à distância. Aí ele coloca assim, que o arco voltaico à distância, a ligação básica é feita pelos amparadores. Então, penso que ele deixou uma deixa aí para a gente pesquisar, aprofundar as pesquisas, se de fato isso ocorre ou não.
Obrigado, Simone. Depois eu vou entrar em contato com o Eduardo sobre o instrumento, que eu acho que é interessante a gente, cada vez mais, quando houver equipamentos disponíveis, a gente tentar mensurar o que a gente está fazendo, né? Não ficar só no qualitativo, nas nossas percepções, para percepções, mas também, quando possível, ter medições diretas dos efeitos do que nós estamos experimentando. Posso só contribuir rapidinho? Por favor. Bem claro. Uhum. Então, só para te deixar com mais curiosidade, Marcelo, a gente pegou a amostragem apenas de dois gráficos que o aparelho nos fornece. Nós temos mais de 50 gráficos que ele gera em cada medição. Então, a gente não quis pegar muitos, porque senão ia ficar muito extenso, né? A gente quis pegar uma amostragem, mas sai muita informação, muita informação. Pra você ter uma ideia, sai informação de todos os órgãos do nosso corpo. A gente pode medir eles através desse aparelho. Maravilha. Depois eu vou pegar a referência contigo, Eduardo. Obrigado. Aham. Isso seria interessante, né? Falar novamente o nome do aparelho, né? Quem que criou o aparelho. Se puderem já reforçar isso, ajuda bem aí para quem tiver interesse para pesquisar. Simona, você quer falar? Pode falar, Eduardo. Tá. Esse aparelho se chama bioeletrografia. O que que ele é? Ele é uma evolução da antiga foto Kirlian, que é a mais conhecida. A foto Aham. Kirlian era impressa, né, em papel foto. Esse aparelho, ele é russo, é o Konstantin Korotokov que criou ele. Ele é formado em ciências da computação e ele trabalhou junto com a esposa dele, que é médica. Então, eles usaram muito conhecimento, né, tecnológico e médico para fazer todas essas avaliações. Então, o que que ele se baseia? Ele se baseia, a gente usa os dedos das mãos para fazer a medição. E ele é através dos nossos gases e vapores que a gente evapora. Lá tem um processo químico que acontece dentro da máquina e ele sai as imagens para nós analisarmos. Só que ele já avançou. Além de sair as imagens, o software já dá praticamente todos os dados, que resultam em forma de gráficos, de explicações. Então, ele é muito detalhado. Então, é um aparelho assim bem bacana assim para a gente fazer algumas pesquisas que a gente está com vontade. E como a Simone disse, né, para a gente comprovar a hipótese da alteração energética, né? E outra coisa, só complementando, Eduardo, a gente teve a oportunidade de conhecer a esposa do Kirlian, né? Então, ela era de Curitiba, então a gente viajou para lá, fizemos curso com ela, estivemos com ela. Então, assim, foi uma grande oportunidade para a gente estudar esse aparelho, né? Então, a gente usou um tempo, o equipamento do Kirlian, mas aí, como o Eduardo colocou, a partir do momento que veio o apartamento do Korotkov, aí a gente migrou, porque a análise gráfica dele ficou muito mais fácil. Ele esteve no Brasil, levei em seguida para o Brasil. Eu fiz o curso com ele, ele estava aqui. Ainda bem que tinha tradutor, né? Senão o russo não ia ser fácil, né? Que ótimo. Nossa, é excelente essas informações. Isso faz toda a diferença do ponto de vista da cientificidade e do qual vocês estão levando a sério, né? Essa prática dessa técnica, né? Muito bacana. Bom, seguimos então com as perguntas. Charles, por favor. Beleza, bom dia pessoal, para quem não dei bom dia antes. Prof. Simone, parabéns aí pela explanação da pesquisa, né? Eu acompanhei um pouquinho mais de perto aí os bastidores, tanto durante os anos de coleta dos dados experimentais, mas também agora da própria materialização, né, mais objetiva das pesquisas, compilação. Então é bem interessante realmente ver esse crescendo científico de certo modo, né? Porque eu vejo que tem bastante objetividade na coleta dos dados e nas análises também, né? Tem mostrado isso. Isso é muito importante quando a gente fala de progresso evolutivo, né? Isso torna muito mais palpável os avanços, como é que eles estão se dando. Então, mais uma vez, parabéns por essa pesquisa. Mas a minha pergunta seria na linha da grupocarmologia. Eu entendo que um dos principais processos, né, e motivos pelo qual a gente está aqui é a recomposição grupocármica, e tenho percebido também, com base nas minhas experiências, com base nos próprios dados que vocês coletaram, a importância desse trabalho do arco voltaico em série para auxiliar
nos processos recompositórios, né? Tanto intra quanto extrafisicamente. Obviamente que o processo ali entre consim e consim, no arco voltaico, eu entendo que já envolve, né, um processo assistencial, recompositório diretamente, mas a minha pergunta seria se, no caso de vocês, especificamente seu, né, você percebeu que consexes específicas vinham para serem assistidas a partir dos campos do arco voltaico em série? Se, por exemplo, a partir de seguidos experimentos, a mesma consex vinha, ou tinha um padrão de assistência parecido para determinado grupo, e isso foi sendo encaminhado com o passar do tempo? Muito boa pergunta, Charles. É, Você também foi um grande auxiliador, né, na coleta de dados, ele foi o analista de dados para nós, né, para conseguirmos deixar toda essa pesquisa formatada. Então, expresso aqui para você a minha gratidão. Então, quando nós trabalhamos com o arco voltaico, a gente sabe que o arco voltaico é uma ferramenta heterodesassediológica, né? Nós estamos aí mexendo com o processo de assistência, atuando no heterodesassédio. Então, é natural que a gente consiga, ao praticar o arco voltaico, trabalhar num nível de autodesassedialidade maior, tanto na posição de assistente quanto de assistido. Eu estava assistindo um vídeo do professor Mário e eu achei muito interessante porque ele colocava assim, ó, ele deu um exemplo, né, de uma pessoa que pediu ajuda para um amigo e quando pediu ajuda para esse amigo, essa pessoa falou que estava assediada e aí ele disse, bom, vou ajudar. Mas no momento que que ele foi perguntar ao professor Mário, mas professor Mário, se eu Congelou? consegue, Para avisar Parece que, ela. é, Acho que sim. parece que deu uma acho interrupção, que né? deu uma interrupção. Deu. Voltou. Então, aí ele pediu para o professor assistência para essa pessoa, as consciências dela vão vir para mim? Eu disse sim. Os assediadores deles vão vir para mim? Sim, vão vir para mim. Então, não quero fazer. Então, assim, o que que acontece? Nós temos que nos preparar para a assistência, né? Porque, de fato, nós vamos estar mexendo. Não necessariamente que você faça uma assimilação mais intensa e vá puxar os assediadores para a sua psicosfera, mas, de fato, isso pode acontecer. Então, assim, na nossa experiência, tiveram várias situações, porque nós somos bastante assediados, né? Agora que a gente vem mexendo e melhorando um pouquinho, vamos ser sinceros, vamos ser claro com isso, né? Então a gente vai melhorando aos poucos e vai se autodesassediando, vai fazendo limpeza. Você vai assistindo aquela turma de Cortou novamente? corte de eternidade, a tendência é que a gente vá assistindo camadas, né? Do autodesassédio na posição de assistente e do desassédio na posição de assistido, ou vice-versa, nós estamos constantemente, sim, mexendo com consciências assediadoras. Então, isso tem que estar claro para a gente saber como se posicionar, como estudar o arco voltaico, como desenvolver sustentabilidade energética para que a gente dê conta daquela determinada assistência. E ainda, o que eu acho que é importante a gente pensar é em que ocasiões, em que momento a ferramenta que deve ser utilizada é o arco voltaico, né? Então, isso também faz parte do pesquisador. Não sei se eu Tá. respondi a tua pergunta. Com certeza, muito bom. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Eu acho que esse assunto deverá voltar aí em pauta. Mas vamos seguir aqui com a Vilma. Vilma, diga lá, pode abrir o microfone. Bom dia a todos. Bom dia, Bom Vilma. dia. Parabéns, Simone. Muito obrigada. A minha pergunta é: qual é a relação que o arco voltaico tem a ver com a ectoplasmia?
Muito boa essa pergunta. Bom, a gente começa, Vilma, olhando para a questão bioenergética. A condição das bioenergias, ela é embasada pela ectoplasmia, né? Então, você vai fazer uma esterilização de energia, a tendência, ó, veja bem, a tendência, não quer dizer que seja, né? A tendência é que a gente exteriorize ectoplasma junto com o nosso processo bioenergético. Outra questão importante, o professor Valdo fala do parapsiquismo, né? Que todo parapsíquico, em algum grau, ele é ectoplasta. No entanto, se considera ectoplasta apenas as consciências que estão utilizando a ectoplasmia para promover assistência. Então, isso ele também coloca no léxico de ortopensatas, né? Então, o que que eu entendo? Eu vejo que nós, enquanto intermissivistas, na condição de ectoplastas, nós deveríamos estar mais lúcidos para essa condição da alta ectoplasmia, principalmente durante a aplicação do arco voltaico, né? Então, a hora que você vai exteriorizar uma energia a partir do arco, através do arco voltaico, a matéria-prima que tende a ser utilizada pelos amparadores para promover aquela assistência do desbloqueio energético cortical é o ectoplasma. Quanto maior o nível de ectoplasmia, maiores as chances da assistência aprofundar. Então, por exemplo, se ocorrer um processo paracirúrgico, por exemplo, né, porque o arco voltaico ele pode ser paracirúrgico. Então, ele vai utilizar a ectoplasmia para atuar na melhora do assistido. Agora, veja bem, se o assistido for ectoplasta, né, o assistente é ectoplasta e o assistido também é ectoplasta, a tendência é ainda maior em haver essa potencialização da cura, né? A tendência da cura, ela é muito maior. Então, não sei se eu consegui responder para você, Vilma. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Simone. Respondeu, sim. Obrigada. Muito bom. Seguimos então com a Suzana. Muito bom, Simone, parabéns. Obrigada, Su. Bom dia a todos. E assim é muito bacana ter esses experimentos práticos, né? Que é o que a gente precisa mais para comprovar. A gente sabe que energia funciona, né? O arco voltaico, mas essa coisa de experimentos, aparelhos que consiga, né, comprovar, isso é bem mais fidedigno, né? Torna a nossa conscienciologia mais ainda de uma forma mais objetiva, né? Nossas pesquisas, não só subjetivas. Mas assim, eu queria saber de vocês, do casal em si, dos fenômenos parapsíquicos. Se vocês começaram a perceber por esse desbloqueio, né, dos chakras superiores, tiveram mais fenômenos de clarividência, clareaudiência e olorização, por exemplo. Ai, muito legal, Su. Eu até coloquei aqui uma listagem, né, de fenômenos. Bom, muito obrigada pela tua participação. Eu sei que você também trabalha com a Bioel, né? Você conhece o equipamento, então eu acho que também é uma grande pesquisadora, né, dessa área, principalmente da fitoectoplasmia, que acaba sendo referência aí para nós. Então, um ponto assim que eu vejo importante em relação à questão da parafenomenologia do arco voltaico, vamos falar assim, é que, primeiro, que o arco voltaico ele não tem esse objetivo, né, de promover ou produzir fenômenos. Eu acho que isso vale a pena a gente falar. Entretanto, acontece naturalmente, né, esse desenvolvimento devido ao desbloqueio encefálico. Então, aí existe a partir desse desbloqueio, o nosso parapsiquismo, a nossa paraperceptibilidade, ela tende a ficar mais refinada. A gente vai avançando nesse contexto. Até porque, para praticar arco voltaico, se não tiver nenhum grau de parapsiquismo,
torna-se até inviável, né? A gente tem que ter algum grau de parapsiquismo para compreender o que está acontecendo ali. Agora, em relação aos tipos de fenômenos que podem ocorrer durante os experimentos de arco voltaico, ou antes dos experimentos de arco voltaico, ou após os experimentos, né? Porque nós estamos ali constantemente, diariamente, atuando nesse desbloqueio encefálico, vai mexer com o coronochakra. O coronochakra, ele faz essa conexão direta, né, com a extrafisicalidade. Então, a hora que você mexe nessa região encefálica, a tendência é que ocorram fenômenos, né, de uma maneira até mais significativa a partir do momento de experimentações seriadas, porque você está formatando um campo, né? Diariamente nós estamos formando um campo crânio-chacral. Nós estamos instalando um campo crânio-chacral diário. Isso fomenta que ocorram o desenvolvimento dos fenômenos. Então, assim, de modo mais específico, a clarividência, na minha percepção e na experiência que nós tivemos, foi o fenômeno assim mais evidente, né? A clarividência, para mim, eu sempre tive mais aflorado, né, ou mais ativado o meu fronto chakra. Só que a partir desse contexto das experiências com o arco voltaico, a coisa ela expandiu, ela modificou, né? Então a clarividência viajoura, por exemplo, ela ficou mais forte, né? Mais expressiva. Agora, outros fenômenos são bastante comuns. Então, por exemplo, o banho energético. A gente recebe muito banho energético, antes, durante e depois, né? A olorização, ela não foi tão comum, pelo menos para mim, né? Depois o Eduardo ele pode falar também por ele, mas também não foi muito comum para mim, mas ocorreu, né? Agora, o que que eu percebi que potencializou um pouco mais? A projetabilidade, a projeção lúcida. A projeção lúcida, e aí eu entendo que devido a esse processo mais de soltura holochacral, né? Porque como ocorre muito desbloqueio, né? Mexe com o processo da alta ectoplasmia, tende-se a ficar num estado de calma maior, né? Equilibrando ali o nosso sistema nervoso autônomo, automaticamente a tendência à projetabilidade aumentou, né? E assim, a psicometria também ficou um pouco mais expressiva, a gente conseguiu fazer uma leitura energética mais clara, assim, as percepções aumentaram, porque o arco voltaico, ele é um instrumento de psicometria, né? Porque você vai fazer uma leitura daquela consciência que está sendo assistida ali por você. E vários outros fenômenos, né? Mas assim como você perguntou, eu penso que a clarividência, de modo geral, e a projeção lúcida foram as mais expressivas. Muito bom. Agradecemos aí a pergunta da Suzana. Agora passamos para a Rosângela. Pode abrir o microfone, fique à vontade. Simone, bom dia, parabéns pela sua apresentação riquíssima aqui. Obrigada. Na verdade, eu tenho uma sequência de 3 perguntas, mas são rápidas, tá bom? Tá Então, bom. a primeira diz o seguinte: se o assistente do arco voltaico, quando faz, ele consegue perceber a distância, quando é a distância, no caso, né? O que é que ele está trabalhando no assistido, da mesma forma como quando ele faz o arco com a pessoa presente, ali, próximo a ele? Muito Essa bem. é a primeira pergunta, tá? Tá. Eu, Eu até vou se- ter que pedir para você fazer uma por vez para eu conseguir tá, também te ajudar ali. Vamos Aí, por partes, vamos por vamos por partes partes. aí. Então, é, eu penso que o arco voltaico presencial é outra coisa, é outro nível, né? O negócio, a questão que o professor Valdo sempre fala da prosêmica, né? A gente certo. trabalhar especificamente ali na cabeça da pessoa, né, promovendo esse processo interassistencial, é muito mais intenso do que você trabalhar à distância, né? No Uhum, entanto, que
Como o professor Valdo fala, né, que se nós trabalhamos à distância, a conexão básica é com os amparadores, quer dizer, ele vai acoplar com o nosso paracérebro, o amparador vai acoplar o paracérebro com o assistente, depois ele acopla com o assistido, e aí a gente instala um campo crânio-chacral. Eu entendo assim. Para a gente começar a pensar nas diferenças de esterilização de energia e de um arco voltaico, eu penso que começa por aí, começa por essa instalação desse campo crânio-chacral, especificamente nos chakras encefálicos. Apesar de nós usarmos as energias de todo o holochakra, né? Você vai exteriorizar tudo que você tem, você vai trabalhar com a energia, potencializando tudo aquilo que você pode, né? Tudo aquilo que você tem. Então, na minha percepção, a prosêmica, né? Não é soberana, mas é quase, né? É, Então, a segunda pergunta seria exatamente o seguinte: se é possível ser feito esse experimento, tipo, a nível de pesquisa, de autopesquisa, com pessoas à distância, no caso, pessoas que dominam energia. Eu pergunto isso porque eu tenho duas filhas à distância, intermissivistas e etc. E eu tenho muita vontade de tentar conversar com elas sobre fazer esse tipo de experimento à distância, que as duas estão bem longe daqui. Então, eu queria saber se você acha viável, dentro da experiência, daquilo que você tem percebido. muito bom. Você é tenepsista? Ro? Sim. Ok. Quanto tempo? Desde 2012, mais ou menos. Tá, ok. Então, assim, é pesquisa, né? Eu acho que tem as suas próprias experiências. Eu entendo bastante pertinente, agora com algumas ressalvas, né, Rô? As ressalvas quais seriam? Veja bem, você não vai fazer uma pesquisa com um assistido, em qualquer local, por exemplo. O ideal é que a gente faça a pesquisa combinando o horário, combinando o local, um local que esteja mais ou menos otimizado, que a gente Entendi. tenha condições de dar todas as orientações para esse assistido, que veja, eu até coloco ali no paper 3 desafios para quem trabalha com um arco voltaico em série, porque aí veja bem, ó, você estaria não só trabalhando para questionar a questão do arco voltaico à distância, você estaria trabalhando com um arco voltaico em série à distância. Entendi. Nós temos que redobrar a parassegurança, né? Redobrar, e é pesquisa. Então, assim, eu concordo com pesquisas. Nós fizemos também, a Cida está aqui presente, nós começamos as pesquisas à distância, a Cida fez o curso, né, de arco voltaico conosco, e nós começamos a trabalhar com experiências em horário marcado, ela no local de TENEPS dela, eu no meu laboratório de TENEPS, alterando os horários, né? Porque a gente vai ter que lidar com os assediadores do nosso colega e você vai ter que, ele vai ter que lidar com os teus. E ainda Uhum. talvez a gente tenha que lidar com os assediadores de todo o grupo caro, né? Tanto do assistente quanto do assistido. Então, eu penso que sim, eu não vejo problema de você trabalhar com as experiências, mas eu vejo que é necessário, eu até estou desenvolvendo, né, coloquei como um capítulo da escrita do livro sobre o ciclo da praxis do arco voltaico crânio-chacral. Aham. Então, talvez seja interessante estudar primeiro esse ciclo da praxis do arco voltaico crânio-chacral. Quer Isso. dizer, tem etapas, né? Eu coloco ali 5 etapas. E a primeira etapa é você estudar todo o funcionamento, tudo que existe de conteúdo sobre o arco voltaico, você estudar sobre aquilo que você ouviu de experiências, você usar as suas próprias experiências, mas olhar de maneira geral para o conteúdo, tudo que tem de teoria, tudo que tem já de publicação, tanto do Tá. professor Valdo quanto
de outros pesquisadores, né? Porque nós temos outros pesquisadores falando do arco voltaico também. E, principalmente, depois que você trabalhar com essa questão de conhecimento, né? De estudar aprofundamento o arco voltaico, de você conhecer a metodologia, então você precisa conhecer o arco voltaico, explorar a ferramenta, né? Ok. Uhum. Depois, trabalhar nessa condição da paraperceptibilidade, ou seja, você avançar nessa interação com os amparadores, nessa interação com as consciex, né? Para você começar a perceber o seguinte, o que que está acontecendo durante uma aplicação de arco voltaico, né? Depois caminhar para essa questão da paradidática. Aí você vai ter que se aprofundar nas técnicas, nas manobras energéticas, né? Encapsulamento, a assimilação das energias, como é que funciona o acesso do bloqueio do assistido, como é que ocorre, como é que não ocorre, o que que eu posso fazer, o que que não posso fazer. E depois você caminha para a interassistencialidade em si, que também você vai ter que aprofundar essa condição da heterodesassedialidade, né? Aí Uhum. você vai ter que também olhar para a questão dos desbloqueios energéticos corticais. Como é que isso funciona na prática? Aprofundar na TARES, né? Uhum. Para você conseguir fazer, promover uma assistência. Então, eu não vejo problema. Uhum. Agora, eu vejo que precisa se trabalhar um nível de parassegurança importante. Uhum. Ok. A outra pergunta, acho que você já respondeu, né? Que era que em que momento você percebe a necessidade de fazer assistência para os acompanhantes do assistido que vem para você. Mais ou menos isso, né? Isso na verdade ocorre naturalmente com o arco voltaico. Uhum. No Ok. momento que você está aplicando o arco voltaico, veja que se forem ambientes otimizados, é interessante que você pode até reconhecer os bolsões que vão chegando no campo, que vão sendo assistidos, até nesse nível, né? Então, quer dizer, é um nível de mega efeito que é proposto em ambientes otimizados. Agora, no dia a dia, a tendência é que você não vai estar assistindo apenas a pessoa que está com você. A tendência é que isso expanda, né? Eu tive uma experiência muito interessante em relação a isso com uma assistência que eu fui fazer para uma conhecida, e na hora que eu fiz assistência para essa conhecida, estava passando na frente da casa dela uma pessoa, e a assistência foi para essa pessoa que estava com problema cardíaco. E eu acoplei e assimilei, escanda aquela consciência cardíaca que estava passando na frente da casa da pessoa. Uhum. Eu tive que lidar com esse processo todo, né? Uhum. Então, Ok. é muito importante você Uhum. estudar, pesquisar e trabalhar na profilaxia. Ok, obrigada. Tá, obrigada. Obrigada, Simone. Muito bom, boas perguntas aí. Acho que vai clareando cada vez mais, né, a importância e relevância de levar a sério, né, a técnica, né? Não é apenas uma brincadeira de, vou fazer aqui, aplicar a técnica do arco voltaico, a pessoa está precisando. Você vê como a gente muda a visão quando você traz o caráter científico da aplicação e o interesse assistencial genuíno, né? Isso. Genuíno. E sabendo das consequências todas, né? Como você está explicando. Acho bem importante a gente ressaltar isso. Bem legal. Bom, seguimos aqui a Eduardo. Fique Bom à dia a vontade. todos novamente. Obrigado, Ana. Vou fazer duas bem rapidinho também, tá, Ana? Nossa. É, Parabéns, professora Simone. Ali na página um, no segundo epígrafe, você coloca não, terceira, desculpa, o autodesassédio diário. Eu gostaria que você ampliasse um pouco mais esse item e colocasse como é que foi a sua experiência aí em lidar com esse autodesassédio diário aí durante a aplicação do arco voltaico em série. E É, aí a outra pergunta vai decorrente a essa. Aí. tá bom. Bom, é,
Na que página? Na segunda É página. na primeira página, na terceira epígrafe. Na primeira página, terceira epígrafe. Ok. Primeira página. Aqui. Ok. A Consim precisa saber que, ao decidir fazer o uso do instrumento do arco voltaico grana chacral em série, está optando pelo autodesassédio diário. Então, eu acho que isso é um dos pontos, né, que acaba mexendo com a gente e até, por vezes, nos colocando algum grau de medo, né? Porque, puxa, então eu vou ter que lidar com as consciências. Então, eu vou ter que fazer assistência para aquela consciência e tirar o assédio dela e puxar para mim. De certo modo, sim, né? Você sabe que a partir do momento que você começou a trabalhar com a técnica, exteriorizando energias para a região encefálica da pessoa, você não sabe o que é que vem. Eu vejo assim que um dos pontos importantes a gente ressaltar é que não adianta você direcionar para o arco voltaico que você quer fazer tal tipo de assistência para aquela consciência que está ali, né? Por exemplo, a consciência ela está com um problema no rim e aí você quer direcionar as energias para que ela cure a energia do rim. Com o arco voltaico não tem muito essa lógica, tá? Porque o arco voltaico ele vai aonde dói, ele vai no bloqueio do assistido. E não sou eu que vou predeterminar onde é que vai ser patrocinada aquela assistência, né? Tudo vai depender da demanda do assistido e dos próprios amparadores, se nós tivermos acompanhado pelos amparadores. Também tem essa ressalva, né? Então, no momento que você se predispõe a atuar nesse contexto, eu acho que dentro da tua pergunta, eu penso que ela é uma grande ferramenta autodesassediológica para o assistente, porque ele está constantemente tendo que fazer as suas recins, ele vai ter que aprofundar nesse processo de reciclagem, e para o assistido, é a chance que nós temos até de promover essa assistência de uma maneira também a ajudá-lo a limpar as energias gravitantes, ajudá-lo a afastar essas consciências, caso não seja possível para a gente assistir esses assediadores, às vezes afastando as energias dali para que os amparadores possam atuar, já está de bom tamanho, né? Então eu vejo assim que esse autodesassédio, ele é um dos desafios quando a pessoa decide fazer o arco voltaico em série, tanto para ela quanto para o próprio assistido, né? Certo. E levando em consideração isso que você falou da questão do autodesassédio, eu queria te questionar assim, todo o arco voltaico, ele é tarístico ou ele pode ser Tacon? Muito boa essa pergunta. E aí, ó, se tivesse tudo aberto os microfones, eu queria jogar para vocês, né? E o arco voltaico, ele é tarístico ou ele pode virar tacon? Então, veja bem, eu entendo a ferramenta, vamos entender assim, um instrumento do arco voltaico é tarístico, né? O instrumento em si, ele é tarístico. Então, por que que ele é tarístico? Porque na hora que você vai fazer o arco voltaico para a pessoa, o arco voltaico, em algum grau, ele vai atuar, ou promovendo um desbloqueio, ou limpando as energias gravitantes, em algum grau ele vai mexer. Agora, sustentar esse bloqueio depende do assistido, né? Então, eu posso ter recebido o desbloqueio, ocorreu o desbloqueio, ok. Agora, sustentar isso é comigo, né? Então, até o professor Valdo, ele fala naquele verbete do bloqueio zero, ele fala assim, ó, nós não devemos tolerar bloqueios. Por que que a gente tolera os bloqueios? Quer dizer, a gente sabe que tem bloqueios e a gente permite continuar com esses bloqueios. Outro ponto que ele fala, que geralmente os nossos bloqueios, eles se formam a partir da mágoa. Algum grau de mágoa, algum nível de mágoa faz com que você fique muito chateado, que você fique sentido, aquilo começa a somatizar e você vai carregando, né? E vai formando os bloqueios. Então,
na minha percepção, o arco voltaico é turístico, né? Agora, vamos dizer que a pessoa, como ocorria até nas tertúlias, né? Vou trazer um exemplo do professor Valdo também. Chegou um momento que o professor Valdo não queria mais fazer arco voltaico nas tertúlias. Ele parou de fazer arco voltaico nas tertúlias porque ele disse que as pessoas não estavam indo lá para assistir às tertúlias e elas ficavam só para o final para receber o arco voltaico e ir embora. Então, ele parou um tempo de fazer o arco voltaico nas tertúlias. Então, para quê? Para que a gente não vire um papa arco voltaico, né? Trabalhando de uma maneira como se fosse a própria TENEPS também é assim, né? Tudo a gente coloca na TENEPS, tudo na TENEPS, tudo na TENEPS, como se aquilo fosse salvar a nossa vida. Então, parece que a gente cai fora um pouco dessa condição mais técnica, né? De compreender os benefícios da técnica, de a gente utilizar a ferramenta, promove a assistência e aí o assistido também tem o papel dele nesse processo, nesse contexto evolutivo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, acho que isso fortalece a parte científica da conscienciologia, que é algo que a gente está aí trabalhando todos, né, os voluntários aí, para cada vez mais ser mais científico, né? Sim, e aí, só complementando isso que você está falando, que me veio assim, que eu acho que é relevante também. Quando você trabalha com um arco voltaico em série, se você faz uma experimentação, por exemplo, de 30 dias, né? Ou de 6 meses, né, ou 7 dias seguidos, nós temos que ficar muito atento para que a gente não banalize a técnica. Porque você pode cair na rotina, aí no primeiro dia você faz tudo direitinho, como manda o figurino, no segundo dia você já deixa a coisa um pouco mais, não, vamos fazer aqui mesmo. Então, veja, isso é banalizar a técnica. Então, nós precisamos sustentar essa condição de conexão com o amparo, o ambiente tem que estar otimizado, nós temos que olhar para os cuidados que a técnica exige, para que a gente não atraia guia cego, porque nós podemos fazer um marco voltaico e atrair guia cego ao invés de nós atrairmos os amparadores, né? Então, é muito importante que a gente mantenha essa conexão. Perfeito, obrigado. Muito bom. Acho que agora foram aprofundando bem mais aí, né? As dúvidas que porventura estejam nas nossas cabeças aí. Vamos ao Jades. Jades, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Simone. Bom dia. Bacana estar aí contribuindo para nosso esclarecimento aqui. E assim, você traz aqui na segunda folha, Simone, a questão dos desafios ali, que é na taxologia, né? Acho que você até falou já um pouco aqui, né? Que são aquelas os três desafios que é autodesassédio, compromisso e disciplina, né? Então, se Isso. você puder ali ampliar para nós ali, acho que você falou já até um pouco, né? Questão mesmo desse, né, após esse trabalho, a questão mesmo dos registros, né? Para fins da continuidade, né? E depois trazer também ali você traz também na praxeologias 6 recomendações mínimas, né? Para o arco voltaico. Pudesse ampliar um pouquinho para nós, faz favor? Boa pergunta, Jades. Então, olha só, esses 3 desafios, eles ocorrem, né, eles foram identificados durante o processo da nossa pesquisa, que ela foi bastante intensa. Então, o que que é o ideal a gente pensar ao fazer arco voltaico no casal, ou fazer arco voltaico para um filho, né? Às vezes você tem um filho com uma situação somática que você pode auxiliá-lo a partir do arco voltaico em série. Então, às vezes nós temos a ferramenta disponível e nós estamos utilizando. O professor Valdo falava para a gente utilizar o arco voltaico diário. Ele falava isso em vários vídeos. Faça um arco voltaico. Inclusive, ele dizia assim, que a gente não tem muita ainda consciência dos benefícios da ferramenta do arco voltaico, né? Então, nós estamos aí fazendo força
para descobrir esses benefícios, para conhecer e aprofundar mais a ferramenta. Então, esses 3 desafios, o autodesassédio a gente já falou um pouquinho, né? Só quero complementar, Jades, que, por exemplo, no casal, né, no duplista, ou no filho que está mais próximo conosco dentro de casa, vamos dizer que os dois decidam fazer um experimento de 30 dias. Vai chegar um momento que a poeira vai levantar, né? Então, até o Eduardo perguntou para mim assim. Teve momentos que você quis desistir de fazer os experimentos? Sim, várias vezes. Eu quis desistir várias vezes. Por quê? Porque tiveram momentos que eu tive que dar de frente com esse assédio. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu fazia recim e superava esse processo e continuava com os experimentos, ou eu voltava para trás, sustentava o ego e voltava para trás. Então, veja, vão ter essas ocorrências, né, no casal, questões familiares ou com os próprios colegas assistidos, e você é que vai entender qual que é o nível de enfrentamento que você está disposto para fazer as próprias recins. Então, esse é um grande desafio. O outro ponto é a questão do compromisso, né? Porque a hora que você decidiu fazer aquele número de experimentos, com uma visão mais pesquisística, né, com um objetivo já pré-colocado, você se comprometeu com aquela consciência. Então, ok, vou fazer 7 dias, né, e vamos observar os efeitos, vamos compreender, isso vai te ajudar. Ó, um ponto importante na questão do duplismo, que também eu compreendo que acho que vale a pena a gente compartilhar, é que se a gente pode contribuir com o nosso duplista para que ele também melhore, esse é um dos grandes motivos para a gente trabalhar o arco voltaico diário no casal, né, na dupla. Então, vale a pena. Então, esse compromisso, ele não é só com a consciência assistida, mas também com os amparadores, né? Para você se colocar à disposição para fazer o trabalho. E isso vai repercutir na disciplina, porque veja bem, você vai ter que organizar toda a sua vida para você praticar o arco voltaico num nível de aprofundamento que tenha um efeito desassediológico, né? Então, a ideia é que você organize o ambiente. Se você se perceber com baixa energia, não é o ideal ainda de começar as experiências. O ideal é que você se comprometa em desenvolver sustentabilidade, né? Então, já caminhando aqui para a praxeologia, 6 recomendações mínimas, né? Estar muito claro por que que você quer praticar o arco voltaico seriado. Qual que é o objetivo? O que que você quer com essa experiência? Outro ponto, você vai ter que dominar minimamente as manobras energéticas. Você já sabe trabalhar com a assimilação das energias? E a desassim, né? Porque você pode até saber assimilar, e às vezes isso acontece até automático, mas e a desassimilação? Como é que você está com o estado vibracional? Está em dia? Ou outras técnicas, né, que auxiliem você na desassim? Estar aberto à recinogenia avançada. Então, veja bem, se você prolongar o tempo para trabalhar com um arco voltaico, você vai precisar saber que você vai ter que ir no cerne da recém. Você vai ter que adentrar naquele ponto que você às vezes não quer mexer. Naquele ponto até que a pessoa que convive com você ressalta e você fica muito chateado e briga, ali vai ficar muito evidente. Entende? Quando se trabalha com arco voltaico, as recins ficam muito evidentes, seja na posição de assistente, seja na posição de assistido. Outra coisa, você não precisa só fazer o arco seriado no casal, os dois, um doando e o outro recebendo. Você pode fazer o arco seriado, você só doando. Você pode só receber arco voltaico também, de maneira seriada. Tudo vai depender do tipo de experimentação que você quer fazer. O item número 4, estudar o ciclo da praxis do arco voltaico crânio-chacral, né, que eu acabei de compartilhar, então, para Rosângela.
O ideal para nós trabalharmos com arco voltaico em série é ser praticante de TENEPS. Não é uma prerrogativa que a gente diga, não, então não pode. Você vai ter que ter as suas experiências, mas a gente aconselha que seja tenepsista, né? E sustentar a satisfação benévola às demais consciências. Porque pensa bem, a gente fala muito de não pensar mal dos outros, né? Então, será que a gente consegue? Será que nós estamos em que grau nesse nível de competitividade, de comparação, de ainda pensar negativo em relação às conquistas das outras consciências? Então, quando você se trabalha para se tornar um assistente de arco voltaico, esse item número 6, ele é um dos primeiros que a gente tem que começar a abrir mão, treinar, abrir mão de pensar mal da outra consciência, né? Para que você consiga ser o assistente. E outra coisa, pode que nós estamos aqui, todos somos colegas, né, intermissivistas, mas às vezes você está numa dinâmica, ou num curso de campo, ou numa oficina, ou em outro contexto, que você vai ter que promover um arco voltaico para aquela consciência que você não tem muita afinidade. E aí, como é que fica? E outra coisa, a gente não vai só trabalhar a condição de tábula rasa na hora de praticar o arco voltaico. A ideia é que a gente desenvolva esse nível de autoconsciencialidade, de ortopensionização diária, de você se preparar de fato para ser um bom assistente de arco voltaico. Bacana, Simone. Muito bem. Muito esclarecedor. Obrigado, hein? Obrigada, já. Ok, Jades, obrigada. O próximo, Yorne, seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Simone, eu tenho pouco pergunta sobre como você estava fazendo o experimento próprio, né? Você já começou a comentar, né, como fazer a preparação, a estudo, né, o local. Para mim é também interessante o objetivo que vocês conformem com o casal, né? Porque você usa o BioL, então você não pode fazer como você estava experimentando. Você foi no laboratório, né, para fazer lá um arco voltaico. Quantos dias você fez? Uma outra pergunta que eu tenho, você percebe fases, né? Você falou sobre os resultados, 31, né? Bastante coisa que aconteceu. Você percebe também fases, né? Você já comentou um pouco sobre o contrafluxo também, que eu acho super interessante para ver em correlação de fases. Você pode falar, nós tivemos uma fase, percebe, uma coisa vai acontecer, né? Tem um obstáculo, né? Como você fala, agora já eu penso, aconteceu. Essas são as coisas que interessam-me. Pode comentar um pouco? Obrigada, Ion, pela presença. Sim, então assim, eu vou começar de trás para frente, né? Essa questão do contrafluxo, né? O momento que é um pouco mais, levanta um pouco mais a poeira, que é a entropia, porque assim, no início dos experimentos, a entropia, ela geralmente está maior. Então, os nossos 6 primeiros meses, e aí eu achei interessante, porque eu acho que isso fecha até com outras técnicas, né, que a gente também faz essas experiências, como o estado vibracional. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas, por exemplo, eu fiz uma experiência com o estado vibracional de trabalhar 6 meses sem parar o estado vibracional por 1 hora e meia diária. Eu fiz um experimento, né? Isso foi mais ou menos em 2015. Então, quando eu fiz essa experiência, nos 6 primeiros meses me deu muito trabalho, levantou muita poeira. Ainda mais que eu estava entrando na Conscienciologia também, eu não conhecia muito, né? Ainda não conheço muito, mas conhecia menos, né? Vamos falar assim. Agora, com as experiências do arco voltaico, Ior, nesses 6 primeiros meses, ele dá um pouco de trabalho, né? O contrafluxo acaba sendo um pouquinho maior, por isso a gente tem que ficar muito atento, principalmente na relação do casal, se for feito experiências entre o casal.
Agora, é muito valioso. É muito valioso porque a partir desse período que a gente supera esse contrafluxo, a estabilidade que a gente começa a vivenciar é fora de série. Porque, por exemplo, pensa bem, nós estamos constantemente limpando as energias gravitantes, a nossa pensionização. Como é que vai ficar a nossa pensionização? A nossa clareza, né? Então, nós fizemos 400 dias seguidos na primeira etapa, né? Demos um intervalo de 2 meses e reiniciamos os experimentos mais 400 dias. Então, foi um desafio, assim, muito grande, né? O que que nós percebemos quando nós paramos na primeira etapa, esse intervalo de 2 meses? Senti falta, né? Sentimos falta. Então, o que que começou a perceber? Eu tinha que ficar atenta para eu não me assediar com maior facilidade. Porque aí eu estava acostumada num nível de pensionização mais sadia. Aí não fiz arco voltaico por 2 meses, não fizemos. E fizemos de propósito, tá? Para a gente entender como é que era praticar o arco voltaico diário e depois parar. Então ali deu um pouco de trabalho, me deu um pouco de trabalho esse período de tempo, e aí eu percebi o seguinte: peraí, eu melhorei, mas eu não melhorei tanto assim. Entende? Porque aí, será que então, aí ó, perguntas todas para a gente pensar. Será que então, enquanto eu estou fazendo o arco voltaico, eu me sinto melhor, eu paro, não me senti tão bem? O que que isso representa para mim? Será que eu não estou sustentando aqueles desbloqueios? Será que a qualidade dos arcos voltaicos não eram tão boas? Eu não sei, eu tenho que botar pontos de interrogação para a gente pesquisar. Aí, a partir desse período, fomos para mais 400 experimentos. Nesse período, melhorou de novo. Opa, melhorei. Não, então a coisa assentou de novo, começou a melhorar de novo. Paramos os experimentos, de novo, entrei em outros processos. Aí, dentro desse processo de pesquisa, o que que eu consegui levantar? No meu caso em específico. Depois, se Eduardo quiser compartilhar, ele também fala. Eu percebi que a assistência, ela começou, a autoassistência, né, pelo processo de eu trabalhar com o meu parceiro, começou a aprofundar. E aí eu tinha que lidar com o consciência com outro padrão, um outro nível. E aí eu estava aprendendo a ganhar esse estofo. Foi isso que foi acontecendo no decorrer do processo com o arco voltaico, né? Então, eu não sei se eu respondi para você as 3 perguntas. Tudo bem. Ponto que é para mim interessante em arco voltaico é o contato com amparador. Essa é também uma pergunta de agora como é na prática para vocês. Se eu estou trabalhando em conjunto com a Susana, nós usamos nossa 4 do TENEPS, né? Fazemos uma blindagem, mobilização básica, o primeiro da energias, blindagem da sala. E quando nós começamos a preparar-se de um arco voltaico, eu estou sempre procurando um contato com o amparador. Você pode comentar também como foi para você o contato de amparador durante o experimento? Muito boa essa pergunta também. Bom, o nosso tenepsário é o melhor lugar na questão de campo otimizado para a gente fazer o arco voltaico, né, Ione? Então, é muito positivo. Eu e Eduardo, nós escolhemos a sala, né? A gente blindava o ambiente, escolhemos a sala, até porque nós tínhamos que colocar também os equipamentos, né, do BioWell para fazer os experimentos. Então, a gente fez na sala. Agora, sim, essa questão de conexão com o amparo, ela é muito importante, isso que você está trazendo. E aí a gente precisa também observar que para trabalhar com arco voltaico, não necessariamente vai existir a presença do amparador, né? Então, nós podemos estar trabalhando muitas vezes, porque o arco voltaico ele tem várias camadas, né? Mas dentro de uma condição anímica.
Então, se não tiver necessidade, você vai só fazer uma limpeza de energia gravitante, não necessariamente que tenha a presença de amparador. Agora, a grande maioria das vezes, né, a gente percebe que existe a conexão com o amparo, porque é o amparador que vai encaminhar as consciências, é o amparo que vai atuar naquele contexto de assistência mais profunda. Então, minimamente a gente trabalha de uma maneira anímica e muito mais parapsíquica, né, com a presença do amparador. Durante os nossos experimentos, o que que a gente percebeu? O que que eu percebi? Potencializou a conexão com o amparo, porque era diário, né? Então, o trabalho era mais ombro a ombro. E aí, dentro daquela questão da objetivação da pesquisa, a gente percebe que isso potencializa ainda mais, porque tem uma diferença imensa você praticar o arco voltaico diário sem você querer resultar na pesquisa e você praticar arco voltaico já com um propósito pesquisístico. A diferença, ela é muito grande. Apesar de a gente sempre entender que a pesquisa vem depois, né, da assistência, mesmo assim, a diferença, ela é muito grande. Então, essa conexão amparológica, ela amplia, né? Porque nós vamos atrair os amparadores especialistas em arco voltaico, né? Então, não sei se também eu respondi para você, mas ocorreram até alguns extrapolacionismos, né? A partir dessas vivências seriadas, principalmente porque um dos horários que nós fazíamos o arco voltaico em série era antes da TENEPS. Uhum. Então, eu procurava fazer antes da TENEPS. Então, essa também é uma dica que vale a pena experimentar. Não é o ideal fazer arco voltaico sempre no mesmo horário. Eu fazia antes da TENEPS por uma condição mais profilática, mas daí o meu duplista não podia fazer antes da TENEPS dele, né? Então, também vale a pena a gente considerar que tem que fazer as experiências em horários alternados para não conotar um processo de TENEPS. Ótimo. Muito obrigado. Obrigada, Ah, Iane. a gente que agradece. Olha, está muito bom aí o debate, o aprofundamento e as respostas que a Simone está trazendo. Estamos aprendendo muito, mas nós temos pouquíssimos minutos, porque o evento ele termina às 11. Aí eu queria combinar com vocês. Podemos seguir com as duas pessoas que estão com a mãozinha levantada e daí concluímos? Pode ser assim? Isso pode passar alguns minutinhos das 11, tá? Aí eu peço a objetividade para quem for perguntar e também peço a gentileza para a Simone fazer uma Sim. resposta mais sintética para que a gente consiga aí concluir o debate. Então, Vilma, por favor, Vilma Alves, se quiser abrir a câmera também, pode ser. Será que a Vilma está nos ouvindo? Ou ela não está conseguindo abrir, né, o microfone, também pode ocorrer. Então vamos fazer assim, vamos ver se ela se ajeita lá, porque eu não tenho como abrir o microfone para ela. Vamos passar Consegui para a abrir. Manu. Ah, conseguiu. Ah, Consegui então vai abrir. lá, Vilma, diga Tá. lá, pergunta. Na verdade, a pergunta que eu queria fazer foi no início e eu não consegui fazer porque a outra Vilma fez antes, entrou antes, né? Então, agora é mais para agradecimento e foi muito bom. Eu tinha uma pergunta, mas eu recebi muitas respostas. Eu tinha outras perguntas que eu não ia fazer, mas os participantes perguntaram e eu gostei, foi bom, eu consegui. Agora eu não estou conseguindo abrir mais a câmera, mas tudo bem. Vocês não estão me vendo, mas eu estou vendo vocês. Foi muito bom, só agradecimento mesmo. E Simone, olha, me ajudou muito, está sendo uma ótima amparadora, tá? Ah, muito Beijão, obrigada. valeu, gente. Beijo, Vilma, obrigada. Muito bom. É que tem duas Vilmas presentes, né? É, Então deu é aí, acho que isso, uma confusão de qual Vilma que estava levantando a mão. mas não faz mal, não. Foi ótimo. Cadê? Tá ótimo, obrigada, Vilma. Então, Ah, Manuel, por favor, bem objetivo a sua pergunta e vamos a
a sua participação. Diga. Buen día, le estoy saludando con mi grupo desde Paraguay y yo tengo una pregunta. En el arco voltaico se trabaja con la energía y la entropía se interrumpe con la intervención de los sonidos para crear neuentropía, que es lo contrario de la entropía. Mi pregunta es, ¿qué relación, qué trabajo hace ahí hacer un trabajo de mediación? Gracias. Eu não entendi muito bem a pergunta. Você entendeu direitinho, Ana? Primeiro, muito obrigada, viu, Manuel, pela tua presença. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou da questão da entropia, né? Como fazer para a gente minimizar a entropia, né? Atuando na entalpia, né? Melhorando. É isso, Manuel? Melhorando o processo para a gente poder aplicar o arco voltaico. Muito obrigada pela Sí, presença. O Manuel ele participou do curso em Foz, né? Fiquei muito feliz com a sua presença aqui também, viu, Manuel? O Manuel é um grande pesquisador. Então, eu entendo que o processo todo está na nossa preparação. A gente se preparar para se tornar um assistente de arco voltaico, né? Que a gente leve a sério a praxis do arco voltaico crânio-sacral, que envolve conhecer a ferramenta, dominar as manobras energéticas, que a gente consiga desenvolver essa condição de desassim, porque, Manuel, a questão da desassimilação, talvez ela seja um dos processos mais importantes para a gente poder trabalhar com o arco voltaico. Porque quando você aplica um arco voltaico, o ideal é não ficar rebarba, né? A gente precisa fazer aquela assistência e sair bem do contexto. No entanto, sem a nossa, né, nós temos ainda muito poucas experiências, a ideia é que a gente se aprofunde cada vez mais. Uma outra questão que pode auxiliar muito é a gente participar de cursos, de dinâmicas, de oficinas, de cursos de campo, que promovem muito essas práticas de arco voltaico em ambientes otimizados. Agora, a proposta do arco voltaico no chakral em série é para que a gente aprenda a fazer arco voltaico no dia a dia. Que a gente use essa ferramenta para assistir as consciências que estão pedindo, solicitando assistência. Então, mais essa autopreparação. Se preparar e não apenas fazer o arco voltaico sem uma visão mais pesquisológica. Claro que dá para fazer, que dá para assistir, mas se a gente pensa na TENEPS e não registra, também dá um pouco de trabalho, né? A ideia é que a gente seja um tenepsista com registros, com pesquisas. Então, a ideia do arco voltaico também, ela caminha na mesma direção. Você pratica aquela assistência, mas você se dedica para transformar aquilo num resultado mais pesquisológico. Muito bom. Espero que tenha atendido, Manuel. Ana, Ok, só diga. o Michel tinha feito uma pergunta no chat, eu coloquei ali no final, e a Rosângela também. Daí, se você quiser ler aí, acho que vale a pena a complementação. Ah, sim. A Rosângela perguntou, Simone, e você já nos disse nos bastidores, né, essa resposta, mas é bom dar em público para todos, onde que a pessoa pode ler mais sobre o ciclo, né, da praxis do arco voltaico. Então, eu vou defender agora o verbete, né, efeito do arco voltaico. Não temos data ainda, mas eu vou estar explicando nesse verbete também, porque ainda não tem essa publicação, né? Eu fiz um capítulo do livro que se chama Arco Voltaico Crânio-Sacral e Praxeologia, onde eu trago, né, essas etapas para situar o praticante de arco voltaico para que ele domine para que ele aprenda, né, a desenvolver a ferramenta.
Ótimo. Olha lá, fica a recomendação, então, vamos ficar atentos. O dia, a data já tem marcada? Não, né? Do É, verbete. o GC está colocando uma pergunta aqui sobre a desperdicidade, Ana. Eu posso responder? Então, tem a também a do Michel. Então, fechamos assim: vai a do Michel e daí vai a do Gessé. A do Michel é se vocês perceberam alguma alteração no emprego da técnica durante a TENEPS. Vocês aplicavam, você disse que aplicavam a técnica do arco Isso. voltaico antes da TENEPS e se isso modificava um pouco a TENEPS. Muito importante essa pergunta. Então, o arco voltaico ele é um grande potencializador da TENEPS, tanto para quem já é praticante da TENEPS, quanto quem não pratica a TENEPS, justamente porque ele já vai preparando a pessoa para isso, né? Ele já vai mexendo com o parapsiquismo, ele vai atuando nos bloqueios dos chakras encefálicos e ele vai nos predispondo a atuar numa assistência cada vez mais avançada, né? Ele vai avançando o nosso processo parapsíquico. Então, ele é um grande estimulador da TENEPS, como também da projeção lúcida, né? E os outros processos que a gente já falou. E aí deixa o convite, então, para o Michel, né? Faz um experimento de 30 dias, né? Aplicando a técnica do arco voltaico, e aí ele examina a própria TENEPS dele, né? Que bacana. Ele que Bacana. é um estudioso de TENEPS também, né? Aí, então, a pergunta do Gessé, né? Conforme você já leu, tem alguma relação com a autodesperticidade, essa técnica do arco voltaico? Muito boa essa pergunta também, e ela está relacionada até com os nossos questionamentos, né? Quando a gente fez a divulgação do arco voltaico crânio chakral em série. Então, veja bem, o arco voltaico, ele é um recurso pró-dispersidade, né? Ou seja, a partir do arco voltaico, a gente tem como trabalhar de uma maneira, é, atuar nessa autodefesa de uma maneira mais permanente, né? À medida que a gente vai, é, se tornando mais refratário às energias externas, aos assédios que podem vir a ocorrer. Por que que ele também contribui com esse processo da dispersidade? Porque nós estamos atuando especificamente nos desbloqueios dos chakras, né? Então, se a gente trabalhar com esse nível de desbloqueio de uma maneira continuada, a tendência é que a gente elimine esses bloqueios encefálicos. Quando a gente chega nessa eliminação dos bloqueios encefálicos, a gente pode estar conquistando ou instalando o processo da dispersidade. Porque lá naquele verbete do professor Valdo, chamado Bloqueio Zero, que acho que vale a pena todos nós assistirmos, né? Ele fala muito de que o bloqueio zero é a ausência de bloqueio nos chakras. Então, vale muito a pena e tem uma relação direta a gente utilizar o arco voltaico como um recurso para desenvolver aí quem tem interesse na dispersidade e encaminhar com as pesquisas para essa eliminação das energias nos nossos chakras, né? Veja que tem uma pensata do professor Valdo que ele fala assim, que os nossos chakras eles estão bloqueados geralmente pela conexão que nós temos com os assediadores naquela região do chakra. Então, à medida que você vai corrigindo, então é muito importante que o próprio arco voltaico vai ajudando você a se perceber que chakras que estão bloqueados, né? Qual chakra que eu tenho mais potencializado? Quando eu exteriorizo energia, as energias você percebe, você percebe, porque você aplica arco voltaico, você às vezes está sentindo a região digestiva do assistido, você sente o cardiochakra do assistido, né? Então, à medida que a gente vai corrigindo esse processo, se auto-melhorando, se auto-desbloqueando em nível encefálico, a nossa tendência é caminhar para essa condição da dispersidade. Tem que suar a camisa, né? Tem que suar a camisa alguns anos, né? Quem sabe vidas, mas a gente está fazendo força. Muito obrigado, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Obrigado. Muito obrigada, Gisele.
Que legal, é isso aí, gente. Então, é uma maravilha. A gente teria que ter uma parte 2, né? Simone, parte 2, Arco Voltaico, parte 2. Ficaram ainda muitas perguntas, eu imagino, daria mais debates, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Vamos passar as pontuações, Andréa? Hoje tivemos a participação de A 40. Cristiane pode A falar, Cristiane ela está. que fez aí. Abre o microfone, Cris. Sim, a gente teve a participação de 50 integrantes que acessaram, e manteve praticamente em 48, desde o início, 46, 48. Então, o debate foi realmente muito bom. E teve 40 perguntas. Muito legal. Isso já espelha a importância e a profundidade da pesquisa. Então, as suas palavras finais, Simone. Altíssimo nível aí o debate. Eu só tenho a agradecer e dizer para vocês assim, ó, experimentem o arco voltaico no dia a dia, né? Tragam resultados para nós, enviem para nós os achados de vocês, que a gente vai ficar muito feliz e produzam artigos, produzam verbetes, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir responder tantas pesquisas. Eu fiz um levantamento de 200 questionamentos sobre o arco voltaico que ainda estão com pontos de interrogação. Então, eu acho que vale muito a pena a gente avançar nessas pesquisas juntos. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Ó, não vão embora ainda não. Nós vamos tirar uma foto para quem quiser. Mas antes de tirar a foto, a gente vai passar para a sessão comerciais. Então, eu gostaria de anunciar para vocês os próximos eventos da Aracê e anotem aí as datas, né? Então, nós temos no próximo dia 10 de maio, semana que vem, nós vamos ter o primeiro seminário de especialidades. Ele vai ocorrer das 14 às 18 horas, lá no campus Aracê, em Domingos Martins. Ele é um evento presencial e demanda aí uma inscrição. Vocês vão ter essas informações no nosso site. No dia 10 de junho, aí no mês que vem, nós teremos o passeio bioenergético no campus Aracê, também das 14 às 17 horas, e essas informações estão no nosso site www.arace.org. Passeio bioenergético, super fácil de fazer a inscrição e estão todos convidados para quem está mais próximo aqui da região no Espírito Santo. E deixamos aí o convite para o nosso próximo Debatologia, que é uma atividade mensal, no dia 1º de junho de 2025, mês que vem, com a pesquisadora Cristiane Ramos. Então, anotem aí nas agendas e deixamos aí o espaço também para a Simone. Afinal, a Simone, vocês vão ter chance de conversar mais com ela. Diga lá, Simone, onde mais? Então, Ana, só quero estender o convite, né? Eu vou estar fazendo uma live participando do Panorama Conscienciológico com a CIP, agora no dia 14 de junho. Então, a gente vai enviar para vocês aí o convite, né? Mas já de antemão, convidando todos vocês. E quando tiver aí a data do verbete do efeito do arco voltaico, também já vou disponibilizar para todos. Muito obrigada. Ótimo, muito bom. Gente, a gente agradece imensamente a presença de todos e vamos para a foto. Quem quiser abrir a câmera, pode. A gente já vai providenciar aqui um print para a gente ter essa memória aí do grande dia de hoje. Gente, muito obrigada. Voltem sempre. Simone, super abraço e vamos em Super frente. Um obrigada. bom domingo para Bom todos. domingo Tchau, para tchau. vocês. Muito Tchau, pessoal. obrigada. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. obrigada pela presença.